Produções Balsâmicas. Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante. Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal no YouTube. Este é o primeiro vídeo daquele que vai ser o curso básico de som. Um curso a pensar em ti. Estás a iniciar-te no mundo do som ou já tens conhecimentos, mas queres aperfeiçoá-los? Estás a começar a comprar equipamento para montar o teu próprio sistema de som? Ou, por outro lado, trabalhas num local, como uma associação, como uma igreja, tens uma banda, um pequeno grupo? Qualquer situação onde tenhas à tua disposição mesa de mistura, colunas, microfones, cabos, queres saber como montar tudo, como tirar melhor partido de todo esse equipamento, fica aqui, segue o curso todo, porque vais gostar. E como faço questão nas produções balsâmicas, tudo explicado com clareza, com rigor e com metodologia para que possas tirar o melhor partido. Vamos para o estúdio. Apresento então a primeira mesa com a qual vamos trabalhar. É a Behringer Xenix Q802 USB. É uma mesa que tem USB e que serve como interface. Vamos trabalhar aqui apenas como mixer, como mesa de som. Trata-se de uma mesa simples e já com alguns anos, mas uma mesa muito prática e que aconselho para trabalhos simples. Tem a possibilidade de 2 vias mono, que correspondem aos canais 1 e 2, e mais 2 vias, a 3 e 4 e a 5 e 6, que são, na realidade, 2 vias estéreo. Para esta primeira abordagem, estão aqui 2 colunas ativas que simularão o som que seria enviado para o público e um monitor de retorno que seria então o som para os músicos, o som para o retorno, seja qual for a situação. Aconselho a fazer as ligações com todo o equipamento desligado. E é isso que vamos fazer. É importante compreender que numa mesa há entradas e saídas. Todas estas vias são entradas, todas estas vias são saídas. Ao main out vamos ligar o som da frente. Vamos ligar então as nossas colunas que serão dirigidas ao público. Esta é uma saída em jack 6.3 para os brasileiros em P10. Como estas colunas têm ficha combo, tanto pode entrar um P10, como por exemplo este, como pode entrar um XLR. No entanto, eu gosto mais de trabalhar com os XLRs e costumo usar neste tipo de situação este tipo de cabo que tem de um lado o jack, portanto o P10, e do outro lado o XLR macho. Ao adaptador liga então o XLR para que possa chegar à coluna. Como esta é a coluna da direita, ligo no R. Faço a mesma coisa com a coluna da esquerda. Ligo no left e ligo então na coluna esquerda. Terem atenção que se a coluna tiver um switch como esta que diz line e mic, deverás, quando usas uma mesa de mistura, ter sempre no line. O mic é para se usasses um micro diretamente ligado à coluna. São sinais diferentes, convém ter isso em atenção. Vamos agora ligar a nossa coluna de retorno. Na maior parte dos vídeos que eu vi, é aconselhado esta saída, Control Room Out, para ligar o retorno. Eu não aconselho isto. Isto não é um verdadeiro retorno. Já vou explicar depois porquê, quando começarmos a fazer som. Sugiro-te que para o efeito utilize esta saída FX Send, que poderá servir para um verdadeiro monitor ou para efeitos.
Claro que se precisares usar efeitos, não podes usá-la como monitor. Tens que fazer essa opção. Vamos usá-la aqui, nesta primeira parte, apenas como monitor. Vou utilizar um cabo exatamente igual ao anterior, com a única diferença que muda a cor, só por uma mais fácil identificação, mas é exatamente o mesmo tipo de cabo. Um cabo com jack numa extremidade, P10 e XLR. E vou então ligá-lo ao FX Send. E ligar, tal como fiz com as colunas, no meu input da coluna de munição. Aqui o volume, como podes ver, não está no mínimo. Vou colocá-lo no mínimo. Gosto sempre de ligar e desligar todo o equipamento com o volume no mínimo para evitar aqueles estalos que às vezes se ouvem nessas situações. Feitas as ligações, vamos então, em primeiro lugar, ligar a mesa de mistura e, a seguir, ligar então as nossas colunas, as nossas caixas de som. Atenção, é muito importante que compreendas isto. Em primeiro lugar, ligar a mesa de mistura e, por último, ligar as colunas. No entanto, quando acabares o teu trabalho, a ordem deve ser a inversa. Primeiro desligas as colunas e depois é que desligas a mesa de mistura. Isto para evitar um estouro que não é, obviamente, nada bom para o equipamento. Vamos então à nossa mesa de mistura, ao primeiro canal, que é exatamente igual ao segundo. Aqui temos uma entrada para microfone. Aqui uma entrada de linha. Qual é a diferença? O microfone tem muito menos impedância do que tem, por exemplo, uma guitarra elétrica ou qualquer outro instrumento. O que é que isso significa? Significa que esta é uma entrada, então, que tem muito mais sinal para equilibrar, digamos assim, esse sinal. Por essa razão é que quando ligas um microfone com um jack 6.3 aqui, ou com um P10, se for os brasileiros, tem sempre menos som do que aqui, porque esta já não tem esse reforço de sinal, uma vez que é uma entrada de linha para aparelhos com uma impedância superior. Aqui é o nosso gain. O gain é a entrada de sinal. Depois temos um compressor que normalmente não aparece nestas mesas mais pequenas. Temos o compressor para as duas primeiras vias. Depois temos a nossa equalização, para poder equilibrar os agudos, os médios e os graves, que corresponde ao high, ao mid e ao low. Este agudo funciona a 12 kHz, 12.000 Hz, o médio atua nos 2,5 kHz ou 2.500 Hz e o low atua nos 80 Hz. Se tiveres dúvidas em relação às frequências, tenho um vídeo no canal que te explica tudo isso. Depois temos o FX, que, no nosso caso, como já expliquei, vai servir para a munição. Depois temos a panorâmica, que é para te dirigir o som mais para a esquerda ou mais para a direita. Vamos deixá-lo já ao centro. Depois temos o nosso volume. Para iniciar o nosso teste, vamos começar então aqui pelos canais mono, neste caso pela via 1. Vou utilizar o Shure SM58, provavelmente o microfone mais utilizado no mundo. Vamos subir um pouco o volume do nosso sistema de som, não muito, até para não prejudicar o som do próprio vídeo. Subimos aqui o master, o volume e o gain um pouco para começarmos a ter som. Neste momento já estamos então a ouvir aqui o SM58 e podemos então começar a trabalhar aqui na mesa. Vou começar pelo equalizador, vamos começar pelo grave, o low 80 Hz. E nota que ao subir o grave começa o som a ficar muito mais encorpado. Vou agora deixá-lo a meio. Vamos à frequência dos médios, 2500 Hz. É uma frequência que é difícil de trabalhar, tens que ter muito cuidado, porque facilmente com alguns instrumentos e com algumas vozes, se puxas muito pelo médio, começa a aparecer quase um megafone de rua, observa, ok? Vou também agora deixá-lo a meio. Em relação ao agudo, nos 12 kHz, é necessário para equilibrar o som. Falta aqui um certo brilho, e o que lhe dá esse brilho é então o agudo. Nota que o som já está muito mais equilibrado.
eu vou-te mostrar aquilo que eu gosto para a minha voz, que é basicamente isto que está, mas cortando mais os médios, ok? Isto não é uma receita, isto é o que eu gosto nesta mesa para a minha voz. Cada caso é um caso. É difícil notares aqui no vídeo, mas a panorâmica envia ou mais para a coluna esquerda, ou, neste caso, mais para a direita. Se reparares, quando eu falo, estes LEDs aqui do Master estão a bater no 20. Convém andares ali mais pelo 0, teres um som mais quente. Por outro lado, não deves exagerar para o som não clipar e não entrar em distorção. Aqui, se acender este clipe, é o clipe de toda a mesa do Master. No entanto, para as vias mono tens também uma luz, que vês que diz clipe, que também não pode acender. Se assim for, deves baixar um pouco o gain desse canal. Ter também, igualmente, em atenção, o caso das colunas. Nota quando eu falo, acendo o sinal. Se o volume estivesse muito alto, ia acender o limiter. E isto é bom, porque isto assim faz-te preservar o material. Sabes que se a coluna entrar no vermelho, deves baixar o volume. Especialmente se for fixo. A luz vermelha não pode aparecer fixa. Pode aparecer um clipe aqui ou ali, mas nunca em permanência. No entanto, aqui ainda não estamos nos RDBs. Vamos dar aqui um pouco mais de sinal. Não vou dar muito, lá está, para não estragar também aqui o som do nosso vídeo, mas pronto, já andamos aqui no 0. Vou voltar a baixar por questões de vídeo, mas já sabes que o ideal é que andes por ali. Em relação ao FX, que aqui estamos a usar não como efeito, mas como já te expliquei, como monitor, vamos ver lá mais à frente. Para terminar, em relação aqui à nossa primeira faixa, temos o compressor. O compressor, como o nome indica, é para comprimir o som. E o que é isso? É para tornar o som mais compacto, para haver um maior equilíbrio entre o que é mais fraco e o que é mais forte. O que o compressor te vai fazer é puxar para cima os sons mais fracos e puxar para baixo os sons mais fortes, de forma a torná-los mais equilibrados. Numa mesa digital ou num software no teu computador, há vários parâmetros para poderes equilibrar esse compressor. Aqui temos apenas um knob, apenas um botão. E, neste caso, ele atua mais no sentido de puxar para cima o que está fraco. Para que é que isto poderá servir? Imagina que estás a fazer som a alguém que fala muito fraco e que precisas de lhe dar um certo impulso nesse som. É isso que o compressor vai fazer. E vamos já aqui simular isso. Para testarmos o compressor, eu vou falar baixinho e vou subindo o compressor. Nota o que acontece. Eu estou a falar, estou a subir o compressor e nota que se sente essa diferença na compressão, mas que na realidade não tem a ver com volume, tem a ver mais com um equilíbrio da dinâmica. É então o compressor. Para testar os canais estéreo da mesa, vamos testar o canal 3 e 4, uma vez que o 5 e 6 é igual, e vou usar um CD player. Poderias, por exemplo, ligar um teclado estéreo ou qualquer outro instrumento em estéreo. Ou podes até ligar, por exemplo, uma guitarra ou um baixo, porque se te conectares ao left, como podes ver, funciona em mono, o que faz que se ouça então na esquerda e na direita. Se ligasses, por exemplo, uma guitarra aqui só no right, ias ouvir apenas no direito, ok? Portanto, se tiveres um estéreo, ligas nas duas vias do estéreo. Se tiveres apenas uma via, uma guitarra, um baixo, outro tipo de instrumento, ligas ao left, que é o mono. Vou então ligar aqui o CD player. Vou pôr a tocar, pôr um bocadinho de volume. Nota que aqui já não há compressor nestas vias estéreo, até porque não faz tanto sentido como na voz. Nota mais uma vez a equalização. Estou a mexer nos graves, nos médios e nos agudos. Neste caso,
Vou deixar em flat. O que se chama flat é tudo no zero. E nota a panorâmica, o balance, mais para a esquerda e mais para a direita. Queria agora então passar ao último passo desta primeira parte, que é a questão da munição. Perceberes o que é, na realidade, o trabalhar aqui a munição. Estamos a falar como se fossem, porque na realidade é isso, duas misturas diferentes. O que é possível com esta mesa e que não ias conseguir se ligasses ali no control room. Se tu ligasses a tua coluna de retorno no control room, ela iria funcionar, mas não seria mais do que uma duplicação do main out. Ou seja, terias o que tens no main out na coluna de retorno. E o que nós normalmente queremos no retorno não é isso. Queremos uma mistura própria. A vantagem então de ter o FX Send como monitor é a possibilidade de fazer duas misturas diferentes. O técnico de som, através dos volumes de cada canal e através do main mix, faz a mistura para o som que vai para o público. Mas tem a possibilidade, para os músicos, para o palestrante, para o que for, para a pessoa que está no palco, tem a possibilidade de fazer uma mistura diferente para a nossa coluna de retorno. Vamos então simular essa mistura como se estivéssemos a trabalhar ao vivo. Nota que para a música tenho menos volume do que para a voz, que seria então a situação normal, para ter este equilíbrio no som que está a ir para o público. Mas, na minha coluna de munição, se eu quiser que se ouça mais a música para se me sentir mais confortável a ouvir bem para poder cantar à vontade, nota que no canal correspondente ao CD player posso então, se quiser, colocar no monitor apenas a música, mas se quiser posso também colocar um pouquinho da voz. Nota que tenho uma mistura completamente contrária àquela que o público está a ouvir, que é, aqui eu tenho mais volume na voz e menos volume na música, para ter esse equilíbrio, mas na munição tenho muito mais música, e tu notas isso já no micro, do que voz. Bom, eu vou baixar aqui tudo para que se ouça o que eu estou a dizer. Importante também compreender que neste tipo de mesa de mistura, o que acontece é que este FX é o que se chama post-fader. O que é que acontece? Significa que se eu tiver mesmo o volume que está a ir para o público no zero, eu não vou conseguir ter volume no monitor. Nota isso. Eu vou subir aqui um pouco e vou subir a música no monitor. Estou a conseguir. Mas se eu, no entanto, cortar o volume que vai para o público, não tenho som no meu monitor de retorno. Se for uma mesa mais profissional, já vai ter um botãozinho que diz pré, e ao carregares nesse pré, tu consegues fazer uma mistura completamente independente desta mistura. Ou seja, poderias ter o volume no zero e ter som a ir para o teu monitor, para o teu retorno. Nesta primeira parte da Behringer Xenix Q802 USB ficamos por aqui. Na segunda parte vamos ver as secções da mesa que ainda não vimos nesta primeira parte. Espero que este tutorial tenha sido útil. Se gostaste, conte com o teu like e conte com o teu comentário. E mais do que isso, se ainda não o fizeste, conte que carregues aí no botãozinho vermelho e subscrevas o canal para te juntares à família das produções balsâmicas, e fica então à tua espera para a segunda parte desta mesa. Obrigado, fica bem.